Gente, hoje eu vou contar para vocês mais um pouquinho da minha aventura-viagem, né? Uma viagem-aventura pelo Paquistão. Mas mais do que aventura, eu acho que é uma experiência, né? Foram 17 dias de viagem, onde eu aprendi muita coisa, conheci um mundo novo, né? Porque são situações e pessoas e um modo de pensar que é completamente diferente, né? O nome do país inclui, né, Islâmico do Paquistão, né? Então, assim, a religião soberana e os hábitos são todos em cima da religião. Você pensar que você está num lugar de lazer e que não se consome nenhuma bebida, né? É muito interessante isso, porque nós aqui, por exemplo, todos os nossos programas estão envolvidos comer e beber, né? E lá, quando você assenta numa mesa, a primeira coisa que eles colocam é uma garrafa de água. Então isso já é um choque, apesar de eu não consumir bebida alcoólica, mas já é um choque porque é um lazer genuíno, é um lazer puro, e eles têm muita dança, muita alegria de viver. Eu vou começar mostrando aí para vocês quando eu cheguei no aeroporto de Doha, porque o nosso trajeto para o Paquistão foi através de Doha, nós escolhemos, né? Tem várias possibilidades para a Ásia, mas a gente escolheu ir por Doha. Então a gente sai daqui, são 14 horas de viagem até a capital, né, do Catar, que é Doha. Ficou muito conhecido agora no passado recente por causa da Copa do Mundo, né, que ele recebeu, porque é um país que quer entrar, quer aparecer para o mundo. E é o país, segundo consta, o país mais rico do mundo atualmente por causa do gás e do petróleo, né? Por causa das fontes naturais de riqueza. E realmente é uma ilha da fantasia. Depois eu vou mostrar e contar mais para vocês, porque na volta eu passei por lá 3 dias. Eu já conhecia Doha, eu já tinha estado lá quando eu fiz um outro passeio para a Ásia, mas isso deve ter uns 6 anos, mas assim, mudou completamente, porque é impressionante como é que essas cidades são construídas num espaço de tempo tão pequeno, é muito dinheiro, né? Mas Ilha da Fantasia eu falo porque a gente não pode esquecer que a cidade é no meio do deserto, então ela tem um clima inóspito demais, né? É um clima quente, que você não vê ninguém na rua. Então são aqueles prédios maravilhosos, aqueles monumentos maravilhosos, mas assim, falta pessoas. Se pudesse levar um pouco de gente daqui para lá, né? Então assim, nada é completo, né, gente? Porque 40 graus na rua ninguém aguenta. Então assim, as pessoas estão todas indoor, estão todas dentro das casas, estão nos shoppings, estão nas repartições, mas na rua você não vê ninguém. A partir das 5 horas da tarde, que o comércio começa mais a abrir, eu não sei como é que funciona exatamente, que a gente vê mais pessoas. Mas aí vai para vocês só uma foto, um videozinho que eu fiz do aeroporto, com uma floresta totalmente tropical que eles colocaram dentro do aeroporto, maravilhosa, uma concepção assim, linda. Eu tenho a impressão que eles contratam os melhores arquitetos, os melhores paisagistas, porque tudo é perfeito, tudo funciona. As plantas estão no máximo delas da vitalidade. Inclusive a gente viu uma pessoa regando e o meu marido perguntou se era só água. Ele falou, não, tem alguns produtos aqui. Mas estava assim, maravilhosa e um lugar super agradável, porque é onde é uma grande parte, né, porque o aeroporto é imenso, é uma grande parte da praça de alimentação. Então assim, eu conheço alguns aeroportos, mas assim, esse realmente eu nunca vi nada nem parecido. E as lojas de grife também, o tamanho das lojas de grife, eu espero que tenha consumidor para isso tudo, né? Tem uma loja da Hermès lá que eu nunca vi, eu nunca entrei em nenhuma dessas lojas, em lugar nenhum do mundo, mas assim, eu nunca vi uma loja da Hermès desse tamanho, porque a gente vê normalmente nos aeroportos lojas pequenas que vendem lenços, gravatas, essas coisas. Então é uma loja enorme, 2 lojas da Louis Vuitton assim, imensas também. Então assim, as proporções são da Ilha da Fantasia, gente, né?
Este programa é um oferecimento de Vênica Casa. Dedicamos à casa e ao morar desde 1989. Acesse o site e conheça nosso acervo. Na dúvida, chame pelo WhatsApp que te ajudamos na escolha. venica.com.br. Mas então vamos para o Paquistão. Aí saímos de lá e fomos para a capital do Paquistão, que se chama Islamabad. Bad é cidade. Na Índia também tem muitas cidades com esse Bad. E Islã é a cidade do Islã. Então a capital, Islamabad, cidade do Islã. É uma cidade planejada, interessante. Os pontos de turismo principais são a mesquita, que é uma mega mesquita, né? E um monumento também interessante. E assim, nada mais, a gente visitou o mercado, que é um mercado de cidades árabes mesmo, que tem de tudo. E depois fomos, como ela é uma cidade num vale, a gente subiu uma montanhazinha e a gente foi num restaurante no alto que tem uma visão de toda a cidade, muito bacana. Estivemos lá por 2 dias e de lá nós saímos para... fizemos um voo para a cidade de Skardu. Esse voo é muito interessante e as pessoas perguntam assim, vem, o que você vai fazer em tal lugar, né, quando você está viajando? O que você vai fazer no Paquistão? Eu vou conhecer e vou aprender, né, gente? Porque o que a gente aprende numa viagem dessa, eu não sabia que o Paquistão era o país que tem a segunda montanha mais alta depois do Everest, tá? Essa montanha, todo mundo já ouviu falar que é o K2. Então, lá é um lugar que tem pouquíssimo turismo, tem uma boa infraestrutura de hotéis, mas tem pouco turismo. A gente vê poucas pessoas que não são do lugar. E muitos asiáticos, né, gente, com certeza. E um turismo interno do país, esse a gente viu com mais frequência. Mas a gente indo para Skardu, é um voo de 2 horas no meio das montanhas. Então eu vim a saber que depois do Nepal, o Paquistão é o lugar que tem as montanhas mais altas. São 3 cordilheiras. Uma é a cordilheira do Himalaia, onde está a K2. A outra é a cordilheira do Karakoram, tá? E uma terceira cordilheira que chama Índia alguma coisa. Então são 3 cordilheiras. Então o país inteiro é de montanhas. É impressionante. E o visual é muito árido. Desertos, areia, pedra, muita pedra, tá? E a gente, com o inconsciente da gente, eu ficava sempre vendo as montanhas e lembrando assim, Bin Laden está escondido nas montanhas do Afeganistão, está escondido nas montanhas do Paquistão. Ele foi morto no Paquistão, né? Mas não foi nas montanhas, foi numa cidade. Mas, então assim, é uma geografia inusitada para nós. A grandiosidade das montanhas, né? Com aquela aridez toda, e que muitas vezes a gente vê um fio de água, porque no topo das montanhas são gelos, como é que a gente fala? Neve permanente, né? Então, assim, aqueles fios de água de degelo. É muito interessante e é muito diferente. Nesse voo para a cidade de Skardu, a gente avista o K2, os pilotos avisam e falam, e é muito interessante porque na hora que você... Tem umas fotos para vocês verem, na hora que você chega no aeroporto, o aeroporto é no meio das montanhas, as pessoas descem do avião e ficam fotografando o entorno. Fica todo mundo olhando para um lado e para o outro e custa sair ali, e você desce no meio do... O avião pousa. Onde tem alguma coisa de aeroporto é um pouco distante, aí vem um ônibus e te busca. Então é uma coisa totalmente inusitada. Imagino que seja um voo extremamente perigoso, né? Mas eu nem pensei nisso, por causa da situação geográfica, né? Então é muito bonito. E aí a gente começa, a partir daí de Skardu, a gente começa uma viagem pelo interior do Paquistão, né? Então aí nós vamos ter várias possibilidades de vislumbrar vários perfis do país, né? Todos com infraestrutura para receber, né? Com hotéis que tem um padrão de bom ou mínimo razoável,
mas eu diria que o perfil de turismo para o Paquistão seria um turismo para jovem, para escaladas, para caminhadas mesmo, mais do que um turismo como o meu, né? O meu é um turismo de curiosidade, de cultura, de aprendizagem. Dá para fazer, mas não é o foco, não é o ideal do país, porque é muito... a geografia é um pouco inóspito nesse sentido. Nem por isso deixei de gostar da viagem, porque eu tive essa constatação e essa possibilidade, né, gente, que é o que me move. A gente saindo de Skardu, nós começamos a viajar é um carro 4x4, nós fomos viajando pelos entornos e conhecendo os lugares, né? Então a gente vai num vale que tem lagoas, que tem rios e que tem montanhas. E nesses vales num deles vocês vão ver um hotel super contemporâneo, que é um hotel, umas casinhas independentes que são fantásticas, que o fundo delas dá para essa lagoa linda e montanhas do outro lado da lagoa. Essas plantas interessantes que a gente vê na parte externa. Aqui a recepção, que é super linda, tá vendo? E muito a cara do lugar, eu achei assim, né? Isso muito bacana, que a gente vê que a gente tá num lugar pensado para a região, né? Simples e interessante. Tem uns quelinhos para vender, tem o nome do hotel lá fora, tudo de uma madeira parecendo pinos, né? Deve ser. Uma coisa característica daqui é o suco de abricó, é o suco de damasco, que é maravilhoso. Olha que coisa mais linda. Fizeram esse bichinho todo de... Good morning! Oh, good morning! Todo de arame. E aqui tem esse recepcionista lindo. Olha a postura dele. E esse chapéu, gente, vocês vão ver muitas vezes que é um chapéu característico. Deixa eu ficar aqui perto dele para tirar uma foto nossa aqui. De nós dois. Espera aí, tem que inverter aqui. Gente, olha mais uma vista mais geral aqui de um ponto mais alto. O quarto que eu fiquei é na parte de baixo, lá perto já da água, mas nem por isso a vista é menos bonita. Agora aqui também tem um visual maravilhoso, que é desses balanços. Olha que coisa mais linda. É muito árido, né, gente? Mas é muito interessante, é muito inusitado. Olha. E aqui em cima é a recepção que eu vou mostrar pra vocês, que é uma graça. E a gente transita aqui o tempo todo de carrinho de golfe. São vários que buscam e que levam a gente. Ali também tem umas redes coloridas, bem Brasil. Olha que lindo. Isso aqui parece álamo, eu não sei o que que é. Mas a parte do fundo do quarto é todo feito de vidro, então você assenta na cama, ele tem 2 níveis, tem um mezanino no quarto, você tem uma visão maravilhosa, no fundo do quarto ainda tem uma tela com os travesseiros que você pode ficar em cima da água também, mas estava frio. Mas a gente visitou todo esse spa, toda essa região e dormiu nesse hotel. As comidas, muita gente pergunta, né? As comidas são muito indianas, muito tipo comida indiana, muita pimenta, tá? E eu sempre tentava uma alternativa, mas às vezes não tem alternativa, então a gente acaba acostumando um pouco, né? Mas é frango mesmo. E quando a gente vai para as montanhas, tem a carne de iaque, que é um animal que dessa vez eu não vi nenhum, mas eu já vi no Butão. É um animal tipo um boi, muito grande e bem peludo. É um animal de montanha e de tempo frio. Então é muito comum ter carne de iaque. Em alguns lugares a gente comeu hambúrguer de iaque, que era um hambúrguer normal, só que a carne era desse bicho. Mas eu não vi ele nenhuma vez nessa viagem. Mas
churrasquinho de arque, essas coisas. Então, é isso. Nesse vale também a gente visita as edificações e monumentos, são muito poucas, gente. O país é pobre, né? Então a conservação é relativa. Geralmente, quando você vai em algum lugar que está conservado, tem a contribuição, muitas vezes eu vi da Noruega, não sei porquê. Então a gente vai visitar nesse vale, a gente vai visitar um forte, eles chamam de forte. Era uma residência, né? De alguém importante ali, de alguma família importante. Então você vê a maneira precária da vida das pessoas e muitas vezes você vê isso lá e vê isso do lado de fora, que continua sendo uma vida precária, com poucos recursos, muito voltada para a natureza, porque todo mundo tem uma plantação no fundo da casa, então assim, são aquela agricultura de subsistência mesmo, né? E as questões que chocam um pouco a gente são as questões de higiene, porque estão muito de lado, podia melhorar bastante. Então assim, você tem um motorista, um cara super bacana, que tenta te agradar, que tenta ser simpático, que fala um inglês regular, mas fedorento. Então assim, isso é uma coisa bem desagradável do Paquistão. Mas são hábitos e culturas, né, gente? Então vamos que vamos. Então a gente visita esse forte, que é muito bacana, eu gosto de ver muito quando é cozinha, os objetos da cozinha. Então, assim, e é muito interessante que eles têm um tipo de tapete que eles fazem, que é com pelo do iaque. Então eles fazem uma lã, né, com esse pelo, e fazem uns tapetes com 2 tons, só bege e marrom. E geralmente esses fortes, eles forram o chão, vocês vão observar, com esses tapetes de lista. Muito interessante, é muito bacana. E esse especialmente aí que vocês vão ver nesse momento, está muito bem cuidado. E do lado tem uma queda de água e um rio super bacana, um restaurantezinho, e a gente curtiu muito estar por lá. Depois, gente, a aventura desse trecho aí foi que a minha amiga, quando a gente conversou sobre a viagem, ela falou: olha, vem, tem uma subida de uma caminhada de 5 quilômetros, tudo bem? Eu falei: ia acampar? Ela falou: não, porque a gente já acampou na Iurta e no Uzbequistão. Eu falei: não tô querendo acampar não. Ela falou: não é não, lá tem um hotelzinho no lugar. Eu falei: então ótimo, 5 quilômetros, a gente vai devagar e sempre. Só que quando chegamos para fazer os 5 quilômetros, antes dele, a gente sobe de jipe, sei lá quantos quilômetros, uns 20, 30, não sei. E chega num ponto que o jipe não vai mais, que é só uma passagem para pessoas ou então para o burrinho, né? Cavalo. Aí eu falei: não, vamos começar, vamos a pé, que a gente ia ficar nesse local lá em cima 2 noites, que é um caminho para uma montanha. O nome da montanha é Fairy Meadows. Então, o que a gente fez? A gente começou a caminhar. Na hora que a gente viu tanto que era acidentado, as pessoas que puxam os cavalos já sabem que isso vai acontecer, ficam andando atrás da gente, porque no primeiro momento a gente falou que não queria. E aí o que aconteceu? A gente quis os cavalos, porque a gente não estava dando conta. E aí fomos esses 5 quilômetros no cavalo, que eu estou lembrando dele até hoje, que eu estou com uma dorzinha aqui. Mas uma aventura, um lugar muito bonito. Você vê famílias inteiras, né? Assim, como é que a gente fala? Agrupamentos de famílias, vamos supor que ele tem 5 famílias, e ali tem um cultivo, e ali tem as casas. Mas é uma coisa muito precária mesmo. Lá do outro lado, que aqui tem um rio, né? Tem uma comunidade com bastante casas. Olha o padrão das casas. Aqui tem umas pessoas falando no celular. Aqui é um bar e é a chegada e a descida do morro que tá lá atrás, do monte que tá lá atrás. Olha. Até que você chega lá em cima, tem um vale, como vocês vão ver aí, com uma estrutura de hotéis, tá? São simples, mas tem uma comida ótima. A vista é surreal.
tá? Você vê essa montanha de gelo bem na sua frente e existem as caminhadas lá que as pessoas fazem até o campo base da montanha, lugares de degelos. E assim, é um lugar que está cheio de construções, porque parece que esse turismo específico para lá está aumentando. Então, os hotéis estão multiplicando lá, mas é uma coisa bem assim, bem para jovem, bem para... Eu falei que a gente rejuvenesceu muitos anos fazendo esse passeio, porque realmente a gente vê que é uma coisa assim, que precisa de muita energia, saúde, mas é uma possibilidade também maravilhosa de avistar, essas montanhas tão de perto, né? Muito frio mesmo. So let's get ready. We'll get there. Yeah, let's all get ready in 20 minutes and then we all go together. Done. Yeah. Done. Not more than 20 minutes. Gente, olha que loucura isso aqui. E a gente chegou ontem, a gente não via, porque estava tudo muito embaçado. Essa cordilheira aqui faz parte do Himalaia. E esse é um dos picos gelados. Aqui são complexos, hotéis, né? De hotéis. A gente tá nesse aqui. A nossa casinha é uma dessas aqui. É o número 10, lá onde tá subindo a minha amiga. E realmente aqui é um lugar assim surreal. São 3 cadeias de montanhas. Uma é o Himalaia, a outra é Karakoram e a outra é Indi, tá? Que se encontram aqui no Paquistão. Aqui também tem escalada e eu já falei outra vez, aqui fica o K2, que a gente ouve muito falar, que as pessoas escalam. A gente, para chegar aqui em cima, veio de cavalo, gastou umas 2h30 mais ou menos, porque é muito íngreme, muito cheio de caídas de água, né, dos degelos que vem na montanha. Aqui é muito próximo da China, então tem essa mania de fazer esses telhados meio com umas viradinhas assim, bem chineses. Aí eu já, para descer, eu já nem tentei fazer a pé, eu já peguei o cavalinho de uma vez e nós descemos, pegamos o Jeep novamente, chegamos para a cidade e aí continuamos o nosso trajeto. Mas esse interior é muito interessante porque a gente vê a cultura e a religião de uma forma muito evidente. As mulheres que a gente encontra no caminho, elas simplesmente abaixam a cabeça. Elas não querem comunicar e elas não querem, como que a gente diz, elas não querem fazer nenhuma troca, né? Não querem comunicar. A gente só vê homens e muitos homens. Eu falo, gente, será que tem mulher para esse tanto de homem? E muita gente também parada. É muito interessante, não tem atividade para todo mundo, parece. O cultivo da terra é na mão das mulheres, né? Quando você vê, às vezes você vê um homem pastoreando uma turminha de como é que é, gente? De carneiros, né? Às vezes enormes, às vezes imensas. Com uma que a gente passou, o motorista falou assim, isso aí tem mais de 400, entendeu? A gente vê, mas assim, as mulheres parecem que são as pessoas que pegam o pesado ali no entorno da comunidade. Então, gente, eu vou parar por aqui com mais esse episódio. A gente tem muita coisa interessante pela frente. Espero que vocês estejam gostando. Se tiver alguma curiosidade, pode perguntar. E é isso, gente. Obrigada.
Você se inspirou nesse episódio? Explore nosso canal e conheça outros lugares interessantes como esse. Ajude-nos a crescer e mostrar mais casas vivas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você sempre vai saber primeiro quando sair um novo vídeo. Obrigada por assistir. Até a próxima!